Quem dera houvessem ouvidos para a silenciosa voz interior, e que transformássemos em ações este eco. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje nós vamos prosseguir respondendo a pergunta dos ouvintes, no que fizemos no programa passado e no programa anterior. E como deixei algumas perguntas pendentes no programa retrasado, gostaria de retomá-las hoje. Uma delas faz referência a um artigo do livro, do capítulo 12, na página 149, escrito pelo jornalista Celso Delcher. Eu gostaria de ler esse artigo para depois, então, nós prosseguirmos dentro das perguntas, até para que o ouvinte possa se atualizar naquilo no que a gente vai falar. Então, o Celso nos coloca o seguinte: uma obra que pode revolucionar o seu eu. Em 1985, eu era candidato a ser padre e estava interno no Seminário Diocesano de Lages. Nessa época, conheci um padre que dava curso em Curitiba sobre técnicas revolucionárias de psicologia e até de coisas ligadas à parapsicologia. Me pareceu na época uma coisa um pouco fora dos padrões, já que, segundo se informava, o dito curso fazia introspecção e ensinava como fazer isso com terceiros, na tentativa de curar males que só a pessoa poderia conhecer, já que, segundo se dizia, e eu custava acreditar, os seres humanos sofriam de muitas moléstias advindas da sua própria falta de conhecimento de si mesmo. Pois bem, o tempo passou, fiz o dito curso e descobri que, na verdade, tratava-se de uma espécie de retiro espiritual em busca de mim mesmo. Afinal, a maior parte do tempo, fui eu que dei o curso a mim mesmo. Nesta oportunidade, acabei descobrindo que tinha sido um grande sacana comigo mesmo, pois não havia até então otimizado minhas potencialidades. Aliás, eu nem as conhecia. Em resumo, como diz o autor desta obra, a vida com suas exigências faz com que dispersemos a atenção que deveríamos dedicar a nós mesmos. Eis a grande verdade. O fato é que se passaram 30 anos e vinha a conhecer o trabalho desenvolvido pela Sociedade do Pensamento Livre, em especial os escritos de Fiorella Agostini Filho, que didaticamente soube fundamentar um verdadeiro tratado sobre a introspecção. Logo que vi o nome, pensei tratar-se de uma sociedade política. Afinal, é nesta área que enfrentamos os maiores embates ideológicos e nem sempre conseguimos conviver pacificamente com pensamentos e propostas antagônicas. Logo vi tratar-se de coisa diversa e, por mais que seja negado a discutir assuntos religiosos, entre parênteses, que também não é propriamente o caso, me enfronhei livro adentro, descobrindo um universo muito interessante que me levou a degustar até a última linha. Como diz o autor, a introspecção disciplinada pode parecer algo simples de ser praticado para alguns, mas não o é para outros. Isto porque o grau de dificuldade aumenta de acordo com a capacidade que a pessoa tem de ser honesta consigo mesma. E aqui, creio eu, como diria o grande filósofo paraibano Alírio Vanderlei, reside o âmago vermelho da questão. Para se entrar dentro deste eu, que pode revolucionar minha vida, não posso fazer qualquer introspecção. E este livro vem corroborar esta verdade. Tem que haver vontade própria e, acima de tudo, tem que haver disciplina. O autor, nesse sentido, deixa claro que a proposta da introspecção disciplinada tem que ter como base uma atitude racional de quem quer praticá-la. Preleciona de maneira muito clara que a introspecção com disciplina
parte de um estado racional de consciência firmado no momento presente, seguida de uma análise lógica da situação interior e periférica. O foco é a honestidade consigo mesmo. A prática constante leva a um senso de realidade objetiva, onde o indivíduo não faz exigências descabidas, nem cria expectativas demasiadas, diz. Como ser que pensa, tenho buscado seguir certos princípios que, desde que me conheço por gente, sempre fui levado a praticar. Uns ligados à autopreservação, outros à sobrevivência em meio às tribulações do dia a dia. Mas até então, não havia pensado em otimizar minha capacidade de me auto-observar, como uma maneira de transformar a minha vida para melhor. Aliás, mal tive tempo de observar as minhas próprias experiências. E olha que não foi por falta de puxão de orelha dos padres que durante 10 anos me assombraram com terríveis teorias sobre o céu e o inferno, bem e mal, Deus e diabo, e onde eu me encaixava nessas dicotomias quase apocalípticas. Realmente, a grande verdade é que só o indivíduo consegue com honestidade observar sua experiência. E aqui vem outra grande novidade que esse livro apresenta como um ponto para o debate. A introspecção partilhada como uma espécie de porta aberta para que outros joguem um facho de luz sobre nossos sombrios porões, onde muitas vezes sofrem alguns eus, entre parênteses, esmagados pela falta de atenção. Vem destes porões, agora do meu ponto de vista, as amarguras e mesmo as insatisfações, quando tentam nos impor aquilo que lá no fundo de nossa autoinsatisfação nos agarramos. Ideologia política, crença, time de futebol, etc. Ora, pois, quando partilhamos nossas introspecções, libertamos algumas fraquezas que possuímos e acabamos revelando certos conhecimentos que estavam guardados a muitas chaves dentro de nós. Porque tínhamos medo das reações internas em relação às opiniões externas. Mas isso o autor explica com profundidade nesse livro e vale muito a experiência de ler para compreender. Dito isso, quero finalizar repicando uma das grandes chaves para uma vida melhor que este livro certamente vai dar a todos que o lerem: o despertar da consciência sobre a nossa real existência. Ao fim e ao cabo, duvido quem ainda não se perguntou o porquê vivemos, como vivemos e para que vivemos. Não creio que exista uma resposta concreta que não seja dentro de cada um de nós. Só temos que descobri-lo. Esse então foi o artigo do jornalista Celso Dettier, nascido em Bom Retiro, jornalista fundador do primeiro jornal Diário de Brusque, Diário Brusquense, fundador da AD de Santa Catarina, Associação dos Diários do Interior de Santa Catarina, fundador do GESUL, Grupo de Estudos do Sul Livre, coordenador geral da entidade ambientalista Pacto das Araucárias, a qual fundou em 2008, sendo também formado em Filosofia e História, autor de 22 livros nas áreas de História, Geografia, Política, Literatura e Direito Internacional. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já no segundo bloco, então, com um retorno às respostas às perguntas dos ouvintes. Nesta noite de hoje nós vamos ainda responder perguntas que ficaram pendentes do Inverno Otaciliense, que usou esse pseudônimo, e vamos também responder pergunta dos amigos da Sociedade do Pensamento Livre aqui de Otacílio Costa, enviada durante essa semana. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559.
Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na semana retrasada ficaram pendentes aqui, eu respondia assim de forma muito superficial 2 perguntas. Por exemplo, as coisas estão muito prontas, os adolescentes querem simplificar as coisas, a Sociedade do Pensamento Livre. O que poderia passar aos pais de pré-adolescentes em diante, de programas de TV, novela, filmes, amigos, companhias. Para os pais conservadores e decididos frente a filhos que estão em outra, como dizem, apanhando, sofrendo, teimando por não andar nas coisas certas, temos que deixá-los, pois só se aprende dessa forma? Será que os pais são ultrapassados mesmo? Por fim, nos coloca aqui num trecho do livro Sociedade do Pensamento Livre, que foi esse trecho que eu li há pouco para vocês. Vi na internet, diz que o jornalista Celso Detti escreveu um artigo intitulado Uma obra que pode revolucionar o seu eu. Dá para explicar que mudanças podem ocorrer no nosso eu, lendo e praticando essa sociedade? Essa quinta pergunta aqui nós já vamos encaixar nas perguntas da noite de hoje, que eu acho que a resposta vai ser relativamente a mesma. Nas anteriores, o que a Sociedade do Pensamento Livre tem a dizer, não é? Aos pais de pré-adolescentes relacionado a programas, filmes, eu acho que isso já ficou de certa forma também bem evidenciado quando nós dissemos, não é, que a melhor forma de ensinar o outro não é o exemplo, né? É a única. Então eu acho que a nossa ação cotidiana, ela tem muito a ver com aquilo que a gente pode sugerir ao jovem, principalmente quando é um jovem muito próximo, um familiar, não é? De certa forma, muitas vezes ele não vai adotar o tipo de comportamento que o pai tem, mesmo quando esse comportamento, ou a mãe, ou a tia, seja lá quem for, é correto. Talvez ele se negue a adotar esse tipo de comportamento. Mas por outro lado, se a gente persiste nesse tipo de comportamento, pelo menos não temos sentimento de culpa em relação àquilo que ele vem a ser. Sabemos que foi uma escolha livre e de coisas que apontamos como coisas incoerentes, incorretas e que iriam prejudicá-lo num dado momento da vida. Então eu acho que na questão do ensinar, do passar para o jovem alguma coisa, cabe a nós passar com coerência as coisas que efetivamente podem ser danosas e aquelas que podem beneficiá-lo ao longo de sua vida. E obviamente que estas coisas que podem beneficiá-lo têm que ter relação com a nossa própria ação. Porque a única forma de se tornar convincente, efetivamente, é dar exemplos próprios de ação relacionada a esta ou aquela sugestão, não é? Como posso pedir para alguém que não minta quando eu mesmo minto demais e isso é perceptível? Então é complicado isso. Então, de certa forma, a minha ação, em primeiro momento, é extremamente importante. E pontuar as coisas que efetivamente eu julgo ser as mais coerentes e aquelas que são as mais prejudiciais. Consequentemente, deixar que a escolha seja feita de forma livre, né? Como nós colocamos aqui, a gente, mesmo sendo pai, não é proprietário. Então, num dado momento da vida, o filho toma as suas decisões e faz o seu caminho. Às vezes não é um caminho muito coerente, muito correto, né? Mas às vezes é necessário, como colocou aqui. Será que às vezes tem que sofrer ou passar por alguns apertos na vida e nós temos que deixar que isso aconteça? Às vezes eu acredito que sim. Tem vezes que efetivamente temos que deixar que isso ocorra, né? E aquilo que efetivamente não conseguimos passar, deixar que se aprenda com a própria vida, desde que tenha sido pontuado antecipadamente.
Na questão de os pais serem ultrapassados, eu acho que sim. Pelo menos eu falo isso avaliando a minha própria pessoa. Tento me atualizar efetivamente, tento acompanhar a modernidade do mundo, mas aquilo que a gente aprendeu, de certa forma, tem uma mudança tão rápida que fica difícil uma nova adequação. Então, por mais que a gente tente se adequar ao momento presente, é tremendamente difícil, tremendamente complicado. Então, nesses aspectos, às vezes a ideia é mais aprender com aquele que está mais, vamos dizer assim, bem postado no momento presente do que ensiná-lo, né? Eu acho que aí também pode haver uma recíproca verdadeira entre o mais jovem e o mais velho, ou seja, a gente admitir que ele tem saberes que eu necessito, prestar atenção naquilo que efetivamente ele pode trazer para mim, para que eu possa somar, e obviamente me valer da minha experiência quando for solicitado, quando for necessário, naquele caminho que já andei, nas coisas que já trilhei, para passar alguma coisa que efetivamente edifique. As perguntas que recebemos essa semana dos ouvintes do Pensamento Livre, amigos do Pensamento Livre, nos diz o seguinte: lendo o livro Sociedade do Pensamento Livre, na página 11 define o termo introspecção. Cheguei a uma conclusão. Vivemos num tempo que estamos pobres espiritualmente, que vemos na TV, nas redes sociais, muita coisa errada, que grupo de pessoas discordam e o Brasil todo está, tipo, em mente coletiva, acusando, criticando, principalmente em Facebook. Percebo que posto uma frase e o povo fica filosofando. Será isso perda de tempo? Será que nós não temos mais tempo para nós mesmos? Fazendo uma análise até simplória, eu não vejo que você tomar partido em determinadas questões seja uma perda de tempo. Eu vejo que isso de certa forma é danoso quando a gente se ocupa disso porque não tem com que se ocupar em relação à nossa própria vida. E aí eu acho que há um grande pecado de fato. E vejo que infelizmente a maioria das pessoas faz dessas críticas coletivas, quer dizer, se une a elas muito mais por uma falta de opção pessoal do que fazer em relação à sua própria vida, do que pelo fato de estar em concordância com o coletivo ou não, né? Eu acho muito importante você tomar partido em relação à política, em relação às coisas que acontecem no país, né? Mas num estado de consciência de que tenha, como eu digo sempre, alguma relação efetiva com a tua vida. Esta questão, queira ou não, é uma verdade que às vezes a gente não quer aceitar ou engolir, não é? A gente fala muito dos políticos, mas os políticos são reflexo do povo. Quem escolhe os políticos somos nós. Então eles refletem a nossa escolha. Quer dizer, será que nós não temos senso crítico de avaliação no momento que votamos para saber que aquele malandro é um pilantra, ou que é desonesto, ou que vai lá com segundos interesses e não salvaguardar as necessidades efetivamente do povo, né? Eu percebo que grande maioria das pessoas que criticam foram as mesmas que votaram, né? Então isso é tremendamente complexo. Quer dizer, então essa crítica devia antecipar o voto. Ou seja, você devia fazer efetivamente uma avaliação mais apurada. O outro aspecto danoso que eu vejo nessa questão dessa observação do erro, né, é a ausência do bem. E isto eu já coloquei aqui e insisto, né? Estou pesquisando bastante a esse respeito, até na formatação do 3º livro da Sociedade do Pensamento Livre, né? Porque a gente defende que a essência do ser humano é o bem. Que o bem reside em nós, o bem ou bom, como queiram, né? E que o mal precisa ser adquirido, que existe 2 formas de mal, né? É o mal inerente à ignorância, ou seja, você não sabe que está adentrando um caminho errado, né? Isso ocorre normalmente na adolescência, na juventude, adentra aquele caminho e depois tem dificuldade de acertar o trilho de novo. E o mal por opção, quando você tem consciência que determinadas coisas são erradas, né? Como a questão o Brasil é o país da lei de Gerson, né? Todo mundo quer levar vantagem, mas isso não é correto. Então, quando nós optamos por essa ação de forma consciente, o mal é opcional.
E quando eu percebo todo mundo acentuando demais aquilo que é negativo, é real, coisas que estão acontecendo na nossa nação hoje, não dá para se ignorar, elas são verdadeiras. Não são historinhas de fada, não. São coisas que de fato estão acontecendo, a ladroeira, não é? O desinteresse pelas coisas que de fato o povo necessita, né? Saúde, enfim, segurança e por aí vai, né? São realidades com as quais nós estamos lidando. Mas por outro lado, mesmo enquanto isto acontece, e eu vejo isto porque sou um trabalhador que trabalho cotidianamente para cuidar do meu sustento, do sustento da minha família, né? Eu percebo que as pessoas que produzem, recentemente, até terminando um trabalho semana passada em Joinville, no Hotel Fazenda Dona Francisca, até fazer um comercial aqui para o meu amigo Chico, o primeiro Hotel Fazenda 5 estrelas do país, um hotel fantástico, espetacular, mais lindo agora com 2 lagos da Peixe Vida, bem na entrada principal, né? Então o pessoal lá me comentava, o gerente me dizia, olha, seu Fiorello, graças a Deus nós não temos crise. Mas por quê? Porque o pessoal está focado no bem, vamos melhorar, vamos ver o que o hóspede precisa, vamos, sabe? Então essa dinâmica, quando nós começamos a olhar muito aquilo que é negativo, ela começa a não fazer mais parte da nossa vida. E isso não é só sobre do ponto de vista, né, desse negativismo, desse pessimismo coletivo, mas isso se dá também a nível familiar. Você que compõe uma família de 3, 4 pessoas, ou 2 pessoas, mesmo que seja o casal, quando você começa a observar muito o erro do cônjuge, né, e não perceber as coisas boas, os momentos bons, às vezes até fazer um feedback, voltar atrás um pouco, o que te levou a namorar, a casar, não é? Quantas coisas boas vocês fizeram juntos ao longo da vida. Então, quando essas coisas ficam esquecidas, nós estamos anulando o bem que reside em nós, e estamos dando ao mal um valor que ele não tem. E atualmente o que a gente percebe é quase uma histeria coletiva relacionada ao pessimismo, ao negativismo, não é? E aqueles que não enveredam para esse lado, enveredam para o lado das festas, né? Ou seja, vamos só festar, porque nada vale a pena, etc. Não, eu acho que a vida tem muitas coisas que valem a pena. Então, obviamente que eu tenho o meu senso crítico sobre todas essas situações. Eu me preocupo quando voto. Me preocupo sim com as coisas que acontecem no meu país, na minha cidade, na minha comunidade, no meu bairro. Vejo de que maneira eu posso contribuir em relação àquilo e tento efetivamente não entrar nessa histeria coletiva que tudo vai por água abaixo e que nada mais tem jeito e que não tem como consertar. Eu uso muito nas palestras que faço uma frase que eu digo: não veja a dificuldade como uma inimiga. Veja a dificuldade, seja ela qual for, como uma aliada. Porque é no momento da dificuldade que a gente cresce. É no momento das dificuldades que nós temos que buscar em nós superação e soluções que possam tornar a vida um pouco mais fácil de ser vivida, seja no âmbito da saúde, do trabalho, das relações, não é? Em todos os segmentos da nossa vida. Quando as dificuldades se apresentam, a nossa mente começa a funcionar de forma mais ativa, porque precisamos equacionar essas dificuldades. Então eu vejo a dificuldade como algo produtivo. Eu vejo a dificuldade como um momento de oportunidade para a gente sair para uma situação muito melhor. E quem dera que esse pensamento pudesse ser coletivo, para que a gente fizesse uma análise mais séria do nosso voto efetivamente na hora de votar. Se bem que a nossa carência é tão grande que às vezes o problema não é nem o voto, é a carência de candidatos mesmo que de fato, né, possam nos representar, infelizmente. E aí cabe também aquela velha história: seja você parte da solução, né? Renove os quadros políticos, porque se ninguém se dispor, não há renovação. Então, se você é bem visto na tua cidade, na localidade que você vive, se afilie a um partido político de sua preferência e se torne um ativista político, quer dizer, se torne um candidato a vereador, enfim, né? Entre na política, faça a sua parte, porque cada um pode achar um caminho e trilhar um caminho tentando mudar o que aí está presente hoje. Agora,
como ela coloca aqui, como é colocado aqui pelos amigos da Sociedade do Pensamento Livre, no finalzinho, né? Vivemos num tempo que estamos pobres espiritualmente, que vemos na TV, nas redes sociais, muita coisa errada, que grupo de pessoas discordam, o Brasil todo está, em mente coletiva, acusando, criticando, principalmente em Facebook. Percebo que posta uma frase e o povo fica filosofando. Será isto perda de tempo? Será que nós não temos mais tempo para nós mesmos? Nós vamos para mais um breve intervalo e em seguida vamos voltando a falar um pouquinho desta questão de ter tempo para si mesmo. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbogrande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Então os amigos da Sociedade do Pensamento Livre prosseguem aqui. Será que nós não temos mais tempo para nós mesmos? Isto é um vício, reclamar, criticar? Como ter mudanças de hábito para fazer uma reforma interior segundo o pensamento livre? Que meta devemos tomar para ter regras e trabalhar nosso eu e se alinhar com a introspecção? Esta parte aqui está muito relacionada com a questão do que coloca ali o jornalista Celso Detcher no trecho que li há pouco. Eu diria que esta questão de se viver perifericamente é tremendamente complexa, porque, de certa forma, como eu coloco sempre, meia culpa, não devemos nos culpar muito pelo que somos, porque somos um produto numa sociedade a qual fomos introduzidos, né? Eu costumo dizer que existe 2 tipos de saberes que a gente possui. Um são os saberes emprestados, não é? Que eu coloco muito isso no terceiro livro que estamos compondo agora. E outros são os saberes inatos. Os saberes emprestados, de certa forma, quando nós saímos da meninice para a pré-adolescência, eles começam a fazer parte da nossa vida, porque aí existe uma sociedade já organizada, com normas pré-estabelecidas, religião, enfim, tudo aquilo que supostamente nós devemos fazer então para começar essa caminhada para a adolescência e posteriormente para se tornar um sujeito adulto. Obviamente que esses saberes, eles são tremendamente importantes, porque são até responsáveis, eu diria parte da evolução humana até os dias de hoje. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que nós vamos adquirindo, entrando no mundo e adquirindo um saber, uma instrução externa, né? Meu filho faça isso, meu filho faça aquilo, meu filho acredite nessa religião porque é esta que o pai pratica, você tem que estudar para ser alguém, não é? E aí já começa um problema de valores enorme, porque alguém supõe-se quem tem alguma coisa, não é ser, é ter, não é?
Então você pergunta como é que o indivíduo está. Não, ele está bem, comprou um carro novo, tem uma chácara, construiu uma casa, né? Então isso é sinônimo de bem-estar. E sinônimo, às vezes, equivocadamente, de ser, não é? Então, para ser, você tem que ser alguém, e ser alguém pressupõe ter algo. Então, você tem que estudar, ter uma carreira, enfim, né? Como disse anteriormente, não sou contrário a essas ideias, mas eu acho que cometemos uma falha grave. Porque, de certa forma, não aprendemos nem a pensar adequadamente quando entramos na fase da adolescência. A pensar sobre nós, sobre o nosso conteúdo. Sabe, coisas simples assim, por exemplo, eu já dei exemplo aqui de famílias com 3 filhos, 2 filhos tremendamente estudiosos e um não queria saber de nada no estudo. Aí o que ele gostava? Ele gostava de computação. Gostava de computação, mas computação é computador, ficar jogando joguinhos no computador, e obviamente os pais não achavam isso produtivo. Então o pai colocou no estudo, etc. O rapaz foi ficando jovem. Aí fez vestibular para a ciência da computação, foi para Blumenau, estudou e desistiu. E o pai comentava comigo e lamentava profundamente, dizia: poxa, tu vê o investimento que eu fiz, apartamento em Blumenau para ele estudar e tal, e ele não quis saber. Bom, isso, o tempo se passou e tal. Uns 4 anos depois, o pai dizia para mim: como é interessante as coisas, né, Fiorello? Digo: por quê? Se tu sabe quanto é que meu filho ganha hoje? 4 vezes o meu salário, né? E esse cidadão era um professor universitário, né? Isso tudo porque ele fez aquilo que ele gostava. Então se identificou com os jogos de computador, enfim, com programas de computador, e por aí foi. E abandonou até a faculdade da computação, porque não era aquilo que ele queria, né? E no entanto se tornou um grande profissional. Ou seja, existem saberes que são inatos. E às vezes nós passamos ao longo da nossa vida inteira sem tomar conhecimento destas aptidões. E vivemos de saberes emprestados. E de fato nos sentimos meio perdidos. Porque ficamos num vazio enorme, né? E este vazio que se sente e que parece que nada preenche, às vezes você faz um curso disso, tal, formas. Eu conheço pessoas com 3, 4 faculdades e que não praticam nenhuma delas, né? Então se torna até compulsivo, às vezes, pelo estudo e tal, no sentido de suprir uma carência que te invade e você não consegue achar respostas para essa carência. E eu acho que isso está muito relacionado quando você coloca aqui: será que nós não temos mais tempo para nós mesmos? Eu acho que nós, ao longo da vida humana, e te digo sem errar, eu acho que quase em todas as culturas nós dedicamos muito pouco tempo para nós mesmos. Ou seja, para fazer, como eu digo, uma leitura mais precisa desse livro chamado Eu. Ou seja, do que eu gosto, o que eu sei fazer melhor, o que eu concordo, qual é a cor que me agrada mais. É uma tendência quase natural de a gente viver pela sugestão externa. Num primeiro momento dos pais, depois do cônjuge ou do namorado, da namorada, dos colegas de empresa, porque a turma usa esse tipo de marca e eu não posso ficar fora disso, mas nunca me questiono por que usar aquilo. É porque todo mundo faz, ou porque aquela música é sucesso, então eu também escuto, às vezes até sem gostar muito dela, não é? E vivemos, como coloca anteriormente, com uma maioria, né? E isso, de certa forma, gera um vazio existencial enorme. E eu digo sem medo de errar: de um modo geral, a humanidade sofre disso. Por isso que eu digo meia culpa. Porque não fomos ensinados, em nenhum momento da nossa vida, a pensar em nós. Você lembra de alguma vez lá na pré-adolescência, ou mesmo na adolescência, teus pais chegar para você e dizer: olha, sente um pouco na cadeira, pense um pouco sobre você, não é? O que você gosta de fazer? Fique uns minutos sozinho contigo mesmo. E depois você conversa com o pai. E vamos ver o que a gente encontra aí nessa área. É difícil isso. Agora é muito comum você ouvir pais que disseram: você tem que rezar, fazer a primeira comunhão, enfim, ou ser apresentado nessa ou naquela igreja, porque o pai era evangélico, ou católico,
sei lá, o espírito ou qualquer religião que tenha, né? Quase aquilo como uma imposição, né? E aí, obviamente, na medida que você entra na adolescência, começam os primeiros conflitos, porque você vê que aquela não é uma verdade única, que existem mais verdades a serem observadas, e você está perdido no meio de tanta informação, sem saber efetivamente qual deveria ser a sua opção mais correta. Quando nos colocam aqui, isso é um vício, reclamar, criticar? Como ter mudanças de hábito para fazer uma reforma interior segundo o pensamento livre? Reclamar e criticar é ótimo, porque enquanto eu reclamo e critico, eu não estou olhando para mim. E isso é impressionante, porque isso começa já na vida 2, entende? Quer dizer, quando você casa e tal, é mais comum você olhar as deficiências da esposa, né? Ou do esposo, porque a análise do outro sempre é mais fácil de ser observada e mais pronta a ser feita, né? Então, na medida que eu reclamo, que eu critico, eu sempre digo o seguinte: eu dou o outro o direito da defesa. E o outro, a defesa do outro, ela sempre se dá através de uma acusação do meu ponto que é mais fraco. Não é verdade? Então, aqui, como representante da sociedade do pensamento livre, se eu ficar criticando esse ou aquele partido político, essa ou aquela religião, o que quer que seja, obviamente que eu vou receber uma resposta. As pessoas vão estudar a sociedade do pensamento livre, descobrir as suas fraquezas, né? E nada na vida é perfeito, e vão mandar uma resposta à altura como uma crítica à altura, né? E isso cria uma dissensão constante. Quando eu me ocupo com essas coisas, eu não cuido de mim. Então esse criticar, reclamar, ele é um remédio, eu diria assim, amargo, das pessoas que não se analisam, das empresas que preferem criticar o governo ao invés de tentar solucionar o problema dentro da própria casa e buscar soluções, porque elas existem, acredite. Da vida a 2 que não vai bem, né, e se culpa a família ou aquele ou outro que influenciou no casamento, etc. Quando a análise devia ser muito precisa e muito pontual. Então é um antídoto, é um remédio danado e amargo, porque ele faz mal para quem usa. Ele não traz a cura. Nessa questão de ter mudanças relacionadas à introspecção, é impressionante como eu fico pensando por que as pessoas não se dispõem a esse tempo introspectivo. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, uma prática que vocês que estão me ouvindo na noite de hoje podem fazer, porque isso a gente já fez no seio da sociedade, e é impressionante o quanto é real. A sociedade do pensamento livre, ela levanta que existe um saber inconsciente presente em cada um de nós. E que esse saber presente em cada um de nós não foi revelado um pouco em consequência dessa gama de informações do saber periférico, né? Desse saber emprestado, como coloquei anteriormente. Então são tantas as informações que nós ficamos captando toda a informação externa e não temos um tempo, como colocou muito bem aqui a pergunta, para tentar ouvir um pouco esse nosso ser interior, né? Como eu li aqui na entrada do programa de hoje, né? Quem dera houvessem ouvidos para a silenciosa voz interior e que transformássemos em ações esse eco. A sugestão é a seguinte: você se senta numa cadeira confortavelmente, fecha os seus olhos, né, e faz ou uma prece ou uma música que você conheça. Você se senta, fecha os seus olhos, não é? Fica ali quietinho, em silêncio. Aí vamos supor uma oração bem conhecida, o Pai Nosso, né? Você faz essa oração em pensamento. Tenta só fazer em pensamento, sem esboçar palavras. Sabe o que vai ocorrer? Você não se concentra totalmente naquilo que você está dizendo. Pode fazer o teste. Esse teste nós fizemos sucessivas vezes com diversas pessoas. Você se propõe, não, eu vou sentar aqui e vou pensar na minha música. Se você gosta de uma música e sabe a letra de cor, eu vou pensar a minha música inteira de preferência. Aí a música dura uns 2, 3 minutos, né?
Então você tenta, naquele momento, vou cantar em pensamento a música que eu conheço, que eu gosto e tal. Eu digo a você, eu afirmo com todas as letras, você não consegue. E sabe por que que você não consegue? Porque quando você fecha os olhos, que são a janela do mundo, o que sobra são os pensamentos, né? E as sensações, obviamente, se tiver frio, calor, enfim, tu não perde a sensibilidade. Mas, em relação ao pensamento, a primeira coisa que te invade são os pensamentos periféricos. Agora, na medida que você fechou os teus olhos e que não invade aquilo que a visão pode captar, começa a surgir um pensamento que você não se propôs a pensar. Da onde vem este pensamento? No exemplo que estou sugerindo, quer dizer, na hora que você está pensando a oração, vai haver um invasor. Na hora que você estiver pensando a música, se as pessoas não quiserem levar para o lado espiritual, não é? Então, se você estiver pensando a música, vai haver um pensamento invasor. O que é esse pensamento invasor? Eu digo a você, é o teu verdadeiro eu. É o teu verdadeiro eu. Quando você começa a praticar a introspecção, nos primeiros 10 dias, ele é mesclado, esse saber periférico que faz com que o pensamento atire para todo lado, que é essa forma que a maioria das pessoas vive, com pensamentos que parece que surge um novo momento, e um pensamento que você não havia sequer pensado anteriormente, que nós colocamos são novos pensamentos, intuições, pensamentos criativos, mas que se identifica de imediato com você. Do 10º dia em diante de uma prática disciplinada, e por isso que o Celso colocou muito a questão da prática disciplinada, isso se torna cada vez mais comum. Ou seja, você vai para o momento introspectivo, então num primeiro momento, como eu coloco, por exemplo, na minha introspecção matinal, né? Num primeiro momento eu fecho meus olhos, mentalizo, estou só comigo mesmo, mas a tendência natural do ser consciente, e isso ocorre obviamente também comigo, é levantar as coisas que aparentemente, entre aspas, são prioridades naquele dia. Então, pela manhã, normalmente, num primeiro momento, eu mentalizo, estou só comigo mesmo, mas em seguida, o pensamento consciente faz com que eu comece a levantar a minha agenda do dia. Hoje tenho que fazer isso, aquilo, tal lugar, etc. Tudo bem, eu não ignoro essa manifestação consciente, mas eu continuo ali de olhos fechados. E aí vem um segundo momento que a gente chama o pensamento invasor, que é aquilo que você não direciona. É aquilo que você não imaginava que iria pensar naquele momento. Este é o teu verdadeiro eu se revelando a você. Quanto mais constante é essa prática, quanto maior esse tempo diário que você dedica para você, mais junção vai haver, aí sim, a nível de pensamento consciente, com você e esse pensamento, entre parênteses, vamos dizer assim, invasor, no bom sentido, né? Você vai tendo uma identificação maior, até que a introspecção, cada vez mais, a introspecção periférica se torna cada vez mais ausente. Quer dizer, é muito mais breve você ter esses novos pensamentos. E é fantástico, fantástico o grau de acerto que você tem em relação às ações. Então, esses pensamentos, eles vão edificando atitudes na nossa mente que se transformam efetivamente nas nossas ações cotidianas. Então não tenha dúvida nenhuma, a introspecção efetivamente ela ajusta de fato o pensamento. Que metas devemos tomar para ter regras e trabalhar nosso eu, coloca, e se alinhar com a introspecção? Eu diria, a primeira coisa, de fato, é disciplina. É você, de um dia de 24 horas, começar a dedicar 5 minutos desse dia para você, veja bem, para você. A introspecção é fantástica porque ela não pode sugestionar. Hoje eu ainda comentava com uma sócia pensadora sobre isso, falando exatamente disso que estou colocando para vocês. Digo, olha, ela é tão fantástica que o pensamento é teu, nasce em você e tem identidade com você mesmo. E quando esse pensamento
invasor no bom sentido, é manifesto, você não tem dúvida nenhuma, a convicção é plena de que aquela é efetivamente a ação mais acertada. E mais, isto vai tirando cada vez mais de nós esse vício de reclamar, de criticar e de analisar, né, como colocam aqui mais para frente. Eu sei que cuidamos mais da vida do outro do que da nossa, seja no trabalho, na família, enfim, né? Então cada vez mais nós vamos perdendo esse hábito, porque vamos dedicando um tempo maior relacionado à nossa pessoa e às nossas ações. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Continuando aqui com as perguntas dos amigos do Pensamento Livre, eu sei que cuidamos mais da vida do outro do que da nossa, seja no trabalho, na família, enfim. Mas tem um porém. Não posso ser individualista e pensar que o mundo gira só em torno de mim. Nessa questão especificamente, eu digo que há um grande equívoco, não é? Então, é aquela linha tênue que separa o ego do interesse próprio. Eu vejo que a gente efetivamente só dá ao outro aquilo que possui. Então, se você não se qualifica, se você não cuida de você, do teu pensamento, da tua ação, do que você fala, da tua profissão, sabe? Dos teus relacionamentos, da tua vida conjugal, da tua vida como pai, como amigo, consequentemente você tem muito pouco que oferecer ao teu próximo. Obviamente que nós vivemos numa sociedade coletiva, mas eu tenho que criar as aptidões para viver nesse contexto de forma útil e significativa. Então, eu tenho efetivamente que cuidar dos meus interesses. Lembrando sempre que os nossos interesses sempre servem ao coletivo, ninguém nasce para si mesmo, não é? Você já imaginou fazendo o programa aqui, ninguém escutando, que não haveria nenhum sentido nisso? E assim é a nossa vida, é o nosso trabalho, é tudo aquilo que produzimos. Então, feliz daquele que tem a percepção de que a gente existe para o outro, na nossa função, no nosso trabalho, nas nossas relações íntimas, não é verdade? Porque é levar felicidade para o outro que nos faz feliz. Mas eu só levo a felicidade para o outro, no meu cotidiano, quando eu me capacito. Então, eu tenho que cuidar sim da minha vida. Eu tenho que pensar muito sobre mim, efetivamente, e isso não faz de mim um ser egoísta. Altruísmo e interesse próprio fazem parte da mesma moeda, acredite. Porque você dá ao outro efetivamente aquilo que você constrói em você. Então, o que você constrói em você é o que você leva para o outro. Aqui coloca assim: responda, como trabalhar a minha mente, só a minha cabeça? Na mesma página 11 você nos coloca que tudo está na mente. A questão é de que forma organizo os meus pensamentos. Você acha
que organizar a mente é o mesmo que arrumar uma casa, um quarto, por exemplo, é uma prática diária, todos os dias? É como um alimento, todos os dias almoçar? Então, todos os dias arrumar em ordem o pensamento? Qual a forma? Pensar, orar, escrever? Ou se eu esquecer de praticar? Bem, obviamente que o ato de pensar não requer nenhum esforço, não é verdade? Porque nós pensamos cotidianamente, né? Desde o momento que levantamos ao momento que dormimos, aí mesmo assim a nossa mente ainda continua ativa, né? Porém, a introspecção é um pouco mais do que pensar. A introspecção, quando ela é compreensiva, quando você quer direcionar ela de forma consciente, nós já colocamos isso aqui, é pensar sobre o que eu penso. É fazer uma análise de tudo aquilo que eu penso. Eu acho que foi muito feliz quando coloca essa comparação aqui, é como arrumar uma casa, é como almoçar, é. E é tão interessante ver esse parâmetro, não é verdade? Porque olha só, com o nosso físico, como a gente se preocupa, não é verdade? Nos preocupamos com a higiene pessoal, e isso é correto, com a alimentação, com a saúde, não é verdade? No entanto, eu pergunto, o que efetivamente sobra do ponto de vista mental? De que forma nós lidamos com as nossas emoções? Eu já coloquei aqui que é muito comum a gente escutar aquela frase, o indivíduo dizer assim, poxa, eu me surpreendi comigo mesmo. E eu sempre pergunto, por que que você se surpreendeu com você mesmo? Porque você não sabia qual era a tua reação diante de determinada situação, um acidente, uma notícia triste ou mesmo uma notícia extremamente alegre, né? Então isso é uma ausência total de conhecimento de si mesmo, da sua reação diante da vida, das coisas que a vida nos apresenta. Por quê? Porque não fazemos desta análise do meu pensar um hábito diário, sim, como você coloca muito bem. Assim como almoçar, assim como limpar a casa, enfim. A introspecção, ela só vai ser produtiva se ela for instituída como um hábito diário. E não é, veja bem, pensar aqui, qual é a fórmula? Pensar, sim. Orar é separado. Nós já fizemos aqui alguns programas explicando a diferença entre oração, meditação e introspecção. Porque orar é direcionar. Você acredita em Deus, é cristão, então você vai rezar o teu Pai Nosso, enfim, não é? E aí você está direcionando a tua fé para algo especificamente pronto. A introspecção não. A introspecção, o exemplo foi que eu dei agora há pouco. É você se colocar, principalmente a introspecção disciplinada, para pensar e deixar que os seus pensamentos aflorem de forma natural. Como eu sugeri, você pode até dizer assim, poxa, eu nesses 3 minutos vou pensar na minha música de preferência e vou cantar ela inteira em pensamento, sem emitir voz, de olhos fechados. Eu te digo, você não vai conseguir. Então continue ali sentado, esqueça a tua música e deixe que os pensamentos aflorem. Porque é o seu verdadeiro eu revelando-se a você de forma consciente, tornando consciente um saber inato presente em você. E isto se dá com uma disciplina diária. É como se você toma o café da manhã todo dia, é a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho que fazer todos os dias. Até porque a falta de conhecimento da introspecção faz com que às vezes as pessoas desistam no 3º, 4º dia. Não. A intimidade virá com a prática. Tudo aquilo que é novo na nossa vida, a gente só começa a ter um entendimento mais amplo a partir da prática, seja uma profissão, não é verdade? Seja até uma oração. Se alguém te passa uma oração, você faz sucessivas vezes, de repente você já sabe aquela oração, entende melhor o conteúdo dela, mas isso depois de alguns dias de prática. A introspecção não é diferente. Então eu diria que a introspecção é o ato de pensar. Pensar com as janelas do mundo, que são nossos olhos fechados. De preferência de manhã, porque de manhã a nossa mente consciente é mais receptiva às novidades. Porque nós não estamos envolvidos ainda com a labuta cotidiana. Coloca aqui também escrever. Eu, a maior parte das experiências que tenho na introspecção, escrevo de fato.
salvo quando eu não tenho um tempo disponível para isso. Porque é tão fantástico a gama de informação que você recebe a respeito de você, que o interessante é de fato escrever. Porque você escrevendo, você vai alinhavando cada vez um pensamento melhor. E veja bem, não é um pensamento que você leu num livro, não. São pensamentos novos, onde o nascedouro é o teu próprio ser. Porque a introspecção vai revelar uma parte de você que você ainda não conhece. Te digo isso com muita segurança, porque poucas pessoas têm consciência da capacidade da prática introspectiva e muito poucas pessoas se propõem efetivamente a uma prática introspectiva disciplinada. Por isso, inclusive, que a gente tornou a Sociedade do Pensamento Livre uma associação fechada. Porque nós acreditamos tanto nessa experiência que, se a pessoa efetivamente não quiser levar a sério, não é conveniente que ela a nós se associe. Depois, mais embaixo, tu nos coloca aqui: qual é os tipos de sentimento que devo deletar da minha vida para melhorar? Tipo teimosia, raiva, mentira, mal e mal, né? Pois penso que não adianta eu organizar minha vida e continuar me envenenando com atitudes que não me fazem progredir. Como pessoa, como um ser que nasceu para buscar o equilíbrio em qualquer situação e ambiente. Quantas vezes me pergunto, será que estou errando ou acertando? Principalmente quando estou em um grupo e me sinto diferente. Analiso as coisas diferente, me comporto com outra ética de pensamento, porém o silêncio é a minha resposta. Será que é o correto? Obrigado pelas respostas e parabéns pelo seu programa. Estamos chegando aqui já ao final do programa na noite de hoje. Nós vamos deixar essas perguntas aqui para o próximo programa. Mas eu diria o seguinte: eu acho que ao longo da nossa vida, talvez a gente não consiga, como colocou aqui, deletar, não é? Coisas da nossa vida, tipo teimosia, raiva, mentira, né? Eu acho que nós podemos ter novas opções. Eu sempre faço questão de frisar isso, porque eu não posso acreditar em nenhum ser humano que ao longo da vida não tenha tido um grau de acerto, por maior que tenham sido os erros, né? Mas se você contar a idade da pessoa, 30 anos, 40 anos, 20 anos e tal, uma pessoa que errou bastante, você vai observar que ao longo dessa vida ele errou durante um ano, então consequentemente teve 19 anos que não houve erro. Mesmo aqueles que se tornaram marginal, que enveredaram por caminhos não muito retos, né? Eu tenho observado isso principalmente quando levo a mensagem em clínicas de recuperação, etc. E eu sempre faço questão de levantar esse tempo onde o mal não era tão presente. E a nossa vida, que a gente vai construindo ao longo dos anos, ela não é como um quadro negro que a gente simplesmente apaga e ele deixa de existir. Não, o nosso passado é parte da nossa história. Então não importa se o nosso passado foi bom ou ruim, é ele que me constituiu, é ele que fez de mim esse ser que sou. Então, consequentemente, não há como deletar as coisas da minha vida. Não há como esquecer determinadas situações da minha vida, sejam elas boas ou más. Mas eu diria que a minha vida está aberta a novas opções. Eu acho que aí é que reside a beleza do viver. É sair da mesmice cotidiana para algo novo. Eu sempre digo, amplie aquilo que você faz. Daí muitas pessoas me dizem assim, eu tenho a minha fé e a minha prática. E eu digo, amplie a tua fé e a tua prática. Não precisa mudar a tua fé e a tua prática. Mas será que você já faz o suficiente dentro dela? Não precisa mudar os teus conceitos ou as tuas crenças. Mas será que você não pode acrescentar algo novo nos teus conceitos, nas tuas crenças? Não precisa modificar o que deu certo na tua empresa. Mas será que você não pode acrescentar uma nova dinâmica, alguma coisa nova na tua empresa? E a gente percebe que sempre há algo que se pode fazer. Um dos fundadores dos Alcoólicos Anônimos, o Dr. Bob, ele usava uma frase interessante, ele dizia, não se engane, o bom é inimigo do melhor. É verdade.
Então eu acredito que todos aqueles que me escutam na noite de hoje estão instituídos do bem, do bom, numa intensidade muito maior do que do mal. Mas também acredito que todos eles podem efetivamente melhorar, se tornar melhor. E obviamente coisas melhores só surgem, novidades só surgem se forem instituídas novidades. Por isso que eu sugiro, acrescente a sua vida a prática introspectiva. Faça isso pelo menos por 30 dias de forma disciplinada. A maioria das pessoas que conseguiram fazer 30 dias de forma disciplinada estão praticando até hoje e não abre mão desta prática, dada a paz que adveio da prática, a compreensão em relação a si mesmo e, consequentemente, em relação à vida. Nós vamos encerrar aqui com uma mensagem do nosso amigo Poeta Calado, que está lá firme nos escutando. Um abraço, meu amigo César, Andréas, aí a Silvana Couto em Lages, enfim, o pessoal todo. Desculpe aqueles que eu não lembro, às vezes eu não gosto de começar a falar nome aqui, porque a gente acaba sempre pecando com alguém. Mas enfim, eu prefiro citar as cidades, o pessoal de Vacaria, Caxias, né? Passo Fundo, que estão firmes com a gente, Criciúma, Laguna, Florianópolis. Agradeço a todos vocês que nos acompanham pela internet e peço que continuem nos acompanhando. E vai aqui o recado do nosso Poeta Calado. Amar o próximo é se doar, mas tem de se entender para outros alcançar. Amar é nada esperar, mas em plena certeza ter gratidão no olhar. Agradeço a vocês pela companhia até aqui, desejo um bom final de semana a todos e até o próximo sábado.